Olá pessoal, tudo bem? Gravando aqui a parte final, né, dessa parte de provas que nós faltou. Ih, tá meio torto que caiu. Aí. Faltou finalizar na última aula, né? E como amanhã é feriado, acho que é a Proclamação da República, né, que é na sexta-feira, na aula nós decidimos, né, fazer essa última aula, uma aula online, né, só para a gente finalizar a matéria antes da nossa prova. Agora ficou ok. Antes da nossa prova, tá? Então a gente trabalhou bastante algumas questões, né, nas últimas aulas, referentes a provas, ação penal, né? E agora a gente vai finalizar essa parte probatória com alguns teminhas, né? E vamos falar sobre as principais partes que são mais interessantes, né, para cobrar na prova e também que os concursos cobram, etc. e tal. Nós falamos na última aula sobre a confissão, né, um ato voluntário, etc. e tal. Um momento, pode ser extrajudicial, judicial. Tem alguns julgados da STJ bem interessantes, né, relativos a STJ, confissão extrajudicial, advogado. Tem umas decisões do STJ que elas admitem, né, a confissão extrajudicial somente com a presença do advogado. É bem interessante. Ainda, obviamente, não é uma jurisprudência majoritária, né, mas existem algumas decisões do STJ relativas, né, nesse sentido. Então, algumas teses de fixação só vale para os casos novos. Ó. A questão foi do limite temporal, confissão extrajudicial, só terá validade se for em ambiente institucional delegacia. Né? O que acontecia às vezes era que os próprios policiais eles falavam, não, o sujeito confessou na hora lá. E aí o juiz entendia isso como uma confissão, mas não vale. Né? Então precisa, né, da confissão própria do sujeito. E caso, né, ele alegue depois alguma violência, alguma questão nesse sentido, né, se a confissão feita em delegacia sem a presença do advogado, ela é muito mais fraca. Né, porque se o cara falou que apanhou, sem um advogado, pode mesmo ter acontecido. Né, mas com a presença do advogado na confissão da delegacia, isso é muito difícil de acontecer. Então, quando eu vou geralmente, hoje eu não vou mais tanto, porque já, né, mas no início de carreira, você vai muito em delegacia, o dia inteiro lá sentado, né, às vezes toma um chá de cadeira de 2 horas no flagrante, 3 horas lá, para poder fazer o flagrante. E sempre que eu ia, né, e sempre que eu comento com os delegados e policiais, assim, que às vezes, né, a gente dá aula para alguns, às vezes em alguns eventos a gente encontra, eu sempre comento a importância do advogado na hora do inquérito policial, né, porque ele está ali para poder auxiliar, né, inclusive a polícia, para embasar melhor, né, porque aí depois, às vezes, a polícia vai lá, produz um monte de indícios de prova, né, que depois é tudo anulado em juízo. A presença do advogado, ela é interessante para o sujeito, porque ele já pode iniciar ali a sua defesa, e também interessante para a própria polícia, porque a ideia a própria polícia ela pode embasar melhor, né, os indícios de prova com a presença do advogado. Então, caso posteriormente, em maneira judiciária, fala, não, doutor, eu apanhei para falar. Olha, mas como você apanhou sendo que seu advogado estava junto com você? Então, essas questões elas acabam sendo boas para as partes e também para a polícia. Né? Falamos de natureza, algumas classificações, a confissão qualificada eles gostam de cobrar quando o sujeito fala, olha, não, realmente, eu pratiquei o crime, mas eu pratiquei em legítima defesa. Então, chama-se confissão qualificada. Né? Então tem mais algumas, a gente falou sobre isso, pode ser retratável a confissão a qualquer momento, né? Ele pode se retratar, mas o juiz pode considerar, né, a primeira confissão realizada.
Aí a delação, tem a lei de delação premiada relativa aos delitos de organização criminosa, da lei 2.850. Aí essa figura do ofendido, né, que também é muito importante para o direito penal. Antigamente existia uma crítica, né, houve uma onda, vamos dizer assim, a respeito da valorização do ofendido no direito penal. Por quê? Sobre regra, o direito penal ele vinha muito para punir o réu. Então ele punia, né, o sujeito e às vezes meio que não dava muita atenção para o ofendido, que é a vítima do delito. Né? Então, por vezes, o cara ia lá, fazia BO, o cara era vítima de um crime e ele nem ficava sabendo o que aconteceu com o processo. Né? Então, nós tivemos várias mudanças relativas ao ofendido de uma preocupação maior para com ele. Né? E óbvio, né, principalmente alguns delitos, em Maria da Penha, né, de violência doméstica, alguns delitos acabam o ofendido tendo uma importância bem grande para o processo penal. Né? Algumas teorias também que aplica, né, síndrome da mulher de Potifar, né? Acho que a gente chegou a falar na aula sobre isso, não sei se foi nessa turma, mas da síndrome da mulher de Potifar. Na violência doméstica, crimes sexuais, a palavra da vítima tem uma importância também ímpar, né? Então temos algumas exceções, né, alguns casos especiais, né, a respeito do ofendido, mas o ofendido ele é ouvido também no processo judicial para poder ouvi-lo, etc. e tal. A gente falou um pouquinho na última aula sobre isso, né? A proteção do ofendido, nós tivemos uma reforma em 2008, né? Direito à intimação, espaço reservado, né? Sobre regra, o réu ele tem direito a acompanhar a oitiva de testemunhas, o ofendido e tudo mais. Contudo, né? Se o cara está com medo, por exemplo, do réu, o juiz pode retirá-lo, o sujeito, tá? Da sala de audiência, inclusive. E aqui a prova testemunhal, né, que onde a gente terminou na última aula, já nessa parte final, a gente tem uma acelerada bem grande, porque quando geralmente eu dou aula de provas, eu pego esses slides de 88 páginas, né, e dou em 2 aulas, né, e dá tempo da gente explicar, falar mais comumente, mas por conta dos vários feriados que nós tivemos esse semestre, infelizmente a gente teve que dar uma acelerada no conteúdo. Né? Sobre prova testemunhal, testemunha a pessoa declara saber dos fatos que se referem aos processos. Né? Chamada de depor perante o juiz suas percepções. É interessante a palavra percepções. Né? Então, os seres humanos, eles têm vários... Os seres humanos, eles têm várias não é percepções o nome, né? Sentidos, acho que é olfato, visão... ouvido lá, etc e tal. Então a testemunha ela pode falar sobre qualquer coisa que aconteceu, sobre o que ela ouviu, sobre o que ela viu, sobre o que ela cheirou, né, sobre o cheiro que ela sentiu no ambiente. Então ela vai falar sobre todas as percepções que ela teve, né, relativo aos fatos imputados ao sujeito, né? Algumas classificações, testemunha referida, né, aquela que ela, mesmo não arrolada na denúncia ou mesmo na resposta à acusação, poderá ser inquirida. Às vezes o pessoal fala assim, você vai ouvir testemunha? O cara fala assim, olha, eu não ouvi nada, assim. O que eu fiquei sabendo foi pelo João, porque o João viu tudo. Quem que é esse João? Não, o João é meu vizinho lá. Assim, eu não vi nada, mas o João viu tudo. O que eu posso falar é o que o João me falou. Aí vem outra testemunha, o juiz pergunta, olha, relativo ao homicídio lá, o senhor viu o quê? O que o senhor sabe? Falou, ó, eu vi pouco. Quem viu mesmo foi o João. O João, aquele cara é bom. Ele viu tudo. Então todo mundo começa a falar do João, né? Isso é uma testemunha que ela é referida, né? Por outras testemunhas, por outras partes, perito, né? A própria vítima. Então nesses casos, né? Pode ser ouvida posteriormente porque ela foi referida em outro testemunho, tá? Testemunha judicial, o juiz ele pode ouvir alguma testemunha, né? Muita gente confunde testemunha referida e judicial. Sobre regra, a testemunha referida ela é chamada a ouvir pelo magistrado, né? Mas são classificações diferentes. Testemunha própria, né? Testemunha chamada para ouvir sobre o fato principal. Testemunha imprópria ou fedatária ou instrumental que prestará relativa aos fatos que não se referem ao caso principal, né? Testemunha que presenciou a apresentação do preso em flagrante, né? Às vezes o cara, não, apanhei. Não, o testemunha falou, eu estava na delegacia e vi tudo, né? Não aconteceu nada disso. Né? Testemunha na audiência que ele confessou o crime, né? Testemunha imprópria, não vai falar dos fatos, vai falar de qualquer outra coisa relativa que não sejam os
fatos. Testemunha numerária, compromissada, são algumas classificações doutrinárias, tá? Que basta você dar uma lidinha para entender, às vezes em provinhas mais complexas, eles gostam de cobrar as classificaçõezinhas, tá? Mas não tem muita coisa para debater, são simples classificações. E obviamente a gente está falando de testemunha, tá? Já falar sobre os requisitos de ser uma pessoa testemunha, mas caso ela não se encaixe em testemunha, ela será ouvida como informante, tá? Informante é aquele que não tem o dever legal de depor no processo, tá? Ele pode mentir se ele quiser, porque ele é um simples informante. Nós falamos na aula também que o réu ele pode mentir. Se tiver 10 câmeras vendo ele atirar, ele pode chegar no final e falar assim, olha, não foi eu que atirei. O juiz vai falar, cara, mas tem 20 câmeras aqui mostrando tua cara, velho. A arma foi tua, né? 10 testemunhas falando que viram você atirar, você postou no Facebook que atirou no cara que matou. Ah, mas não foi eu não, doutor. Nos Estados Unidos, esse cara responderia por perjúrio, tá? No Brasil, não, nós não temos esse esquema de perjúrio. O único que pode responder, óbvio, né? O perito, etc e tal, mas a testemunha, ela pode responder pelo crime de falso testemunho. O réu, ele pode mentir à vontade, sem problema nenhum, tá? A capacidade para testemunhar, né? Em tese, qualquer pessoa pode testemunhar, em tese, né? Contudo, algumas restrições do Código Penal, Código de Processo Penal, nós temos doentes mentais, né? E aí também tem uma discussão a respeito da aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Se poderia ou não, porque agora eles têm capacidade civil, então tem toda uma discussão doutrinária, vamos dizer assim, né? Seria um tema de TCC, alguns escritos, né, sobre isso, mas ainda não tem uma jurisprudência consolidada, até porque, gente, é algo muito difícil de acontecer, né? Na maioria das vezes, 90% dos casos, as testemunhas do processo penal são policiais, né, que efetuam o flagrante do sujeito, 95%, vamos dizer. Então, uma força policial, em tese, não é composta de policiais que têm doença mental. Então, é óbvio que alguns acabam desenvolvendo, enfim, mas aí já é uma outra discussão, né? A questão é que são raros os casos que você precisa de um depoimento de um doente mental para poder comprovar um fato, tá? Acontece, mas é raro. Então, esses julgamentos ficam muito... essas questões ficam muito no campo doutrinário e não muito jurisprudencial, né? Se tiver 1, 2 julgados no Brasil todo, é muito, tá? Menores de 14 anos e os parentes do réu. Por quê? Pô, se você for chamar a mãe para falar bem de você, é lógico que ela vai falar que é o melhor filho do mundo. Chamar o pai, lógico, vai falar que é o melhor pai do mundo. Chamar seu esposo, esposa, marido, né? Sei lá, vó vai falar que é a melhor pessoa do mundo, né? Então, nesses casos, né, através do acidente, irmão, cônjuge, né? CAD, ainda que separado judicialmente, linha reta, colateral, etc e tal, tá? Situações especiais ao ex-cônjuge, eles agora dele divorciado, sujeito a compromisso, né? Ao companheiro do réu caracterizado união estável, estende a dispensa do compromisso previsto por cônjuge, tá? São algumas situações que não estão típicas, né, no código, mas por uma questão, né, acaba sendo adotada. Amigo íntimo ou inimigo não estão dispensados do compromisso por ausência de previsão expressa. Contudo, deve, né, ter essa condição especial lá no depoimento. Então, se o cara é muito amigo, muito inimigo do sujeito, né, como não tem vedação no código, ele é ouvido como testemunha. Mas o juiz, ele acaba, né, entendendo ali como quase que um informante na prática, né? Porque o cara fala, você é muito amigo, toma tararé todo dia, faz aniversário junto, pô, né? Mas, como não tem no código, não pode ser interpretado de uma forma prejudicial ao réu, tá? Imunidade parlamentar formal, né? Algumas questões relativas a deputados, senadores e tal, também não tem uma questão especial. E aqui o depoimento especial, nós falamos, né, até um pouquinho na última aula, sobre a lei de depoimento sem dano, né? Em alguns casos você tem uma vítima, né, que
às vezes menor de idade, né? Pessoas que sofreram, por exemplo, um estupro, né, de vulnerável. Então, nessas situações, nós temos a lei de depoimento sem dano. Né? Se não me engano, isso veio do direito norte-americano. Tá? E a ideia eu tenho uma vítima, né, e aí eu tenho um procedimento menos invasivo para a oitiva dela. A maioria das vezes, né, você vai para a maioria, né, dos juízes e juízas, né, o cara acaba ficando um pouquinho frio diante de situações, né? Então, por exemplo, todos os dias são estupro, para um juiz, para juiz, acaba virando uma coisa mais comum, né? Estupro, é mais um, pode vir. E aí, como é que foi? Ele passou a mão, não passou? E para vítima é diferente, porque é a única vez que aconteceu com ela. Então, para ela, né, uma coisa assim, né, extremamente grave, né, para ela. E aí, às vezes, acaba ficando muito frio, o promotor perguntando, o promotor, e o juiz, ou juíza perguntando. Então, nesses casos, né, foi pensada a lei do depoimento sem dano, e aí nomeia-se um advogado, um psicólogo ou assistente social, né, pode ser um pedagogo também, tá? Qualquer pessoa que tenha ali profissionalmente, né, tem um conteúdo, né, um estudo relativo a cuidar de criança, falar com criança, né, para que eles possam fazer as perguntas, o juiz, promotor e o defensor, né, geralmente coloca um ponto eletrônico, né, no ouvido da psicóloga, né, e aí vai conversando, e aí vai fazendo as perguntas, né, geralmente vai brincando ali com a criança e ela vai contando. Uma vez eu participei disso, é bem interessante que a psicóloga ela vai pegando a boneca e às vezes a criança não quer falar. Aí ela fala assim, faz com a boneca o que ele fez com você, então... Aí a criança começa a mostrar. Umas técnicas que eles usam, né, que aí não é da gente do direito, a gente tem que saber do depoimento sem dano, como é que funciona, regramento, mas essas questões aí são mais relativas a psicólogos, essas pessoas mais especializadas. Proibição de depor. Né? Algumas pessoas elas são proibidas, né, de depor, tendo em vista a função, ministério, ofício ou profissão. Né? Basicamente sobre o trabalho que o sujeito realiza. Não é uma mera faculdade, né? Determinadas pessoas, em razão de sua qualidade, mas não de prestar depoimento nem declarações. É uma imposição legal, né? Através do Código de Processo Penal. Então, a função, né? Objetivo, um certo preparo, programador de computação de escritório de advocacia, né? O cara vem prestar serviço no escritório de advocacia. Às vezes você tem contato ali com provas, com depoimento, né? E aí o cara depois fala, o juiz chama o promotor no meio o cara, né, para falar alguma coisa. E aí o cara fala, eu tive acesso lá, o advogado, doutor, tem inclusive as provas lá que condenam ele, que eu fui lá arrumar o computador e encontrei. Não pode, tá? Ministério, né, questão religiosa, na Igreja Católica eu sei que tem a questão da confissão, né, nas igrejas evangélicas aí eu não vou saber, acho que não tem, tá? Mas mesmo assim, tudo que é relativo à atividade religiosa, né, possa guardar segredo, é uma questão de sigilo religioso, o sujeito ele não pode, né, depor. Em razão do ofício, né, o desempenho de uma ocupação manual ou mecânica que exige habilidade, constituindo ou não uma atividade profissional, tá? Secretária de escritório, arquivista, né, todas as pessoas que têm a ver, e aí questão realmente da profissão, né, advogado ou médico que deve guardar segredo dos seus clientes. Uma questão que não está aqui, mas tem algumas jurisprudências nesse sentido e principalmente, porque uma vez um aluno me perguntou, professor, o psicólogo, né, sobre regra o psicólogo também, ele está protegido pela proibição de depor. Contudo, né, caso o paciente concorde, né, a doutrina majoritária trata nesse sentido, caso o paciente concorde, né, o psicólogo poderia realizar o depoimento. Tá? Geralmente você pede laudo, né, de psicólogo, mas existe a possibilidade também da oitiva deles. Judicialidade, tecnicamente a prova testemunhal possui um valor probatório, é produzida em juízo, né? A oralidade, nós falamos sobre regra do depoimento, é verbal, tá? O sujeito não pode
escrever ou levar documentos para poder relatar, tá? Ele tem que falar oral. Uma vez eu participei da audiência e o cara levou, pô, foi bem triste. Eu lembro que era um japonês que aí ele, eu acho que era um furto, um roubo, não lembro. E aí quando chegou na audiência ele levou uma folha, frente e verso. E aí o juiz falou assim, aí ele falou, doutor, posso ler? Aí o juiz falou, eu não posso deixar o senhor ler. Aí ele, ele falou, eu lembro que ele falou assim, olha doutor, é que esse crime acabou com a minha vida. Esse rapaz, ele não sabe o que ele fez. Eu não lembro, sinceramente, eu honestamente não lembro o crime, mas ele falou assim, olha, esse cara acabou com a minha vida. Minha família acabou, não sei o quê, sabe? Ele foi falando e contando a história assim, da vida dele, o juiz falou, olha, eu sei, tudo bem, mas eu não posso deixar o senhor ler. O senhor tem que me contar. Porque senão, né, a testemunha, ela poderia repetir aquela história durante 10 dias, 20 dias, ensaiar aquela leitura e outra. Se fosse para ler, junto o documento. Não precisa o cara ir lá e falar, né? E o juiz, ele vai conseguir, às vezes, saber a verdade ou a mentira através das perguntas que ele faz, através de como a pessoa fala com ele, né? Então, nós temos esses regramentos trazidos no Código de Processo Penal. Objetividade, tá? A testemunha não pode externar opiniões ou juízos valorativos. Tem até um vídeo no YouTube que acho que é um policial militar, não lembro, eu vou tentar achar, peraí. Achei aqui, ó. Não, no momento, como eu falei antes, eu vi ela no chão, não deu pra ver quem tinha jogado no chão, entendeu? Mas como eu falei anteriormente, a minha opinião, a minha experiência, que o Vinícius estaria de olheiro. A opinião do senhor é irrelevante para nós aqui. Só que o senhor viu mesmo, tá? Então eu tô falando o que aqui? Então para que serve eu falar aqui então? A minha opinião. O senhor não vale aqui. O senhor pensa, guarda municipal de Mar... não importa. O senhor só tem que descrever os fatos, o senhor não pode dar a mesma opinião. Certo? Mas o senhor perguntou para mim anteriormente o que eu achava. Oi? O senhor anteriormente perguntou o que eu achava, do que seria o Vinícius, por que ele teria corrido. Aí é a minha opinião. O senhor viu a Sim. Não tem motivo do senhor. Tá bom, tá. Então, vamos prosseguir. Deixar minha opinião de lado, então. Desculpa. Exatamente. Guarda a opinião do senhor pro senhor. E tem respeito comigo. Eu só tô falando que tem que respeitar. Aqui é o senhor, tá? Aqui o senhor é testemunha. O senhor presta atenção que aqui o senhor não falar direito comigo, tranquilo, meu amigo. Tranquilo. O que o senhor faz na rua lá, tá? Aqui o senhor me respeita, rapaz. Aqui eu não me respeitei, senhor. Testemunha. Eu tô falando normalmente. Vamos. Eu não olhei para o senhor e falei que sua opinião não era relevante. Só falar direito comigo. Aqui o senhor não é militar. Eu não sou militar, sou guarda municipal. Enfim, né? Confusão no direito. Mas quem quiser ver o restante lá, tem 5 minutos o vídeo. Mas a testemunha, ela não pode externar opiniões ou emitir juízos valorativos, né? Então ela fala assim, olha doutor, pela quantidade de droga aí, geralmente que eu vejo na rua é porque é traficante. Então esse tipo de coisa é o que o senhor, né? A opinião da testemunha não é relevante, né? A testemunha tem que falar o que ela viu, o que ela ouviu, né? O que ela presenciou. A opinião, né? Ela não pode, né, ter esse tipo de percepção jurídica. Quem vai fazer a análise jurídica depois é o magistrado, né, de acordo com o que foi realizado das partes, né? Geralmente existe um bom senso, né, na produção probatória de não fazer esse tipo de pergunta, né? Mas de vez em quando o pau quebra, né? E aí os magistrados, promotores acabam tendo esse tipo de discussão, tá? Às vezes testemunha com advogado, às vezes promotor com testemunha, geralmente dá isso, tá? Tem que ser retrospectivo, obviamente, dos fatos passados, não pode, né, ninguém é mãe de Ná para saber o que vai acontecer, e individualidade de cada testemunha é ouvida separadamente dos demais, tá? Teve um outro caso também, mas esse foi no seu trabalho, de um advogado que meteu o migué, né, a pessoa estava na mesma sala que ele, e aí, deixa eu ver se eu acho. Então, o Ricardo tá na mesma sala que o senhor? É muito bom, é muito bom. Sim, liga o microfone, doutor, por favor. O Ricardo está na mesma sala que o senhor? Estava na mesma sala ou a sala? Não, ele está na sala de baixo. Está na sala de baixo. Tá, o senhor consegue girar a câmera ali? Porque parece que a janela é parecida. Olha,
vai e se esconde. É muito engraçado esse vídeo, cara. Consegue, não, girar o 360 pra gente ver, doutor? Sim. Uhum. Bom, É. Por que o Ricardo entrou embaixo da mesa ali, doutor? peraí. Hoje, tá? Pô, vocês estão de brincadeira com o juiz aqui. Só pode ser piada mesmo. Então, de vez em quando acontece, né? Mas, então, a cada testemunha tem que ser ouvida separadamente dos demais também. Tá? O bom de fazer elas online, às vezes você consegue mostrar essas pérolas, né?